Olá, você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do nosso site. No quarto episódio da terceira temporada da série Deuses, vamos falar de uma família de deidades, Nyx, seus filhos Thanatos e Hypnos e os Oniroi, cujo líder é Morfeu, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex. Helenos. Hoje falaremos de uma família de deuses, os irmãos Thanatos e Hypnos, filhos de Nyx, além dos daimons ou espíritos dos sonhos, os Oniroi, liderados por Morfeu. Thanatos é o deus da morte pacífica, não violenta. Seu toque é gentil e semelhante ao do seu irmão gêmeo Hypnos, o sono. A morte violenta não é domínio seu, e sim das suas irmãs, as Keres, que são daimons desejosos de sangue. A mãe de Thanatos e Hypnos é Nyx, a noite. Thanatos tem um papel importante em dois mitos. Um foi quando ele foi capturado por Sísifo, que o prendeu para escapar da morte. E o outro foi quando ele foi enviado para levar Alceste para o submundo e foi afastado por Héracles, que lutou com ele. Na Ilíada de Homero, ele aparece junto a seu irmão Hypnos carregando o corpo de Sarpedon do campo de batalha até a terra dos Lícios. Na Teogonia de Hesíodo, Thanatos é filho de Nyx, a noite, e irmão das Keres e de Hypnos, sendo que ele e Hypnos residem no submundo. Na peça Alceste de Eurípides, Thanatos aparece como um sacerdote austero de Hades, vestido em mantos escuros e carregando uma espada de sacrifício, com a qual ele corta um cacho de cabelo da pessoa que está morrendo e o dedica ao submundo. Os poetas romanos o descreviam de uma forma mais triste ou assustadora, mas os artistas gregos representavam a morte de um jeito muito mais agradável. Nas pinturas de vaso, Thanatos era representado como um homem mais velho, barbado e alado, ou como um jovem sem barba. Em alguns relevos, ele segura uma tocha virada para baixo ou uma borboleta, que simboliza a alma dos mortos. Pausanias descreve a noite acompanhada por dois garotos, um preto e um branco, que seriam a morte e o sono, ou seja, Nyx com Thanatos e Hypnos. Em Esparta, havia estátuas dos dois, que eram jovens, ou adormecidos, ou com tochas viradas para baixo. Tanto Apolo quanto Thanatos tinham o epíteto de Peã, a cura, ou seja, ambos livravam os homens das dores e tristezas da vida. Já Hypnos é o deus do sono. Ele era representado como um homem jovem com asas nos ombros ou na testa. Ele carrega um chifre de ópio para induzir o sono, uma haste de papoula, um galho pingando água do rio Lete, o rio do esquecimento, ou uma tocha invertida. Pausanias relata sobre uma estátua dele com o epíteto de Epidotes, o doador. Hypnos mora no Érebo, a terra da escuridão eterna, além dos portões do sol nascente, e se ergue todas as noites no comboio da sua mãe Nyx. Dizem que os sonhos, os Oniroi, eram seus filhos. Os Oniroi são daimons de asas escuras que emergem toda noite, como uma revoada de morcegos do seu lar cavernoso no Érebo, passando por dois portões. Um dos portões é feito de chifre e é a fonte dos sonhos proféticos enviados pelos deuses, enquanto o outro portão é feito de marfim e é a fonte dos sonhos falsos e sem significado. Disse que o líder dos Oniroi é Morfeu, o deus que aparece nos sonhos dos reis disfarçado de homem para levar mensagens dos deuses. O nome de Morfeu significa o modelador, pois ele dá forma aos sonhos que aparecem enquanto dormimos. Nyx, a deusa da noite, é uma das protogenoi, ou seja, os deuses primordiais que emergiram na aurora da criação. Ela é filha do caos e irmã de Érebo, a escuridão, com quem se uniu para produzir o éter, a luz, e Hemera, o dia. Sozinha, ela gerou espíritos sombrios que comandam os destinos, o sono, a morte, a luta e a dor. Nyx é imaginada como um véu de névoas escuras que atravessava o céu para obscurecer a luz do éter e o azul brilhante do céu.
Seu oposto é Hemera, o dia, que dissipa as brumas da noite ao alvorecer. Na arte antiga, Nyx era representada ou como uma deusa alada, ou conduzindo uma carruagem, às vezes coroada com uma auréola de névoas escuras. Homero a chamava de vencedora de deuses e homens e relata que até Zeus a admirava. Para os órficos, Nyx era filha do Eros primordial. Para Hesíodo e Cícero, Nyx seria a mãe das Moiras, das Queres, de Tânatos, de Hipnos, dos Oniroi, das Hespérides, de Nêmesis e vários outros seres. Eurípides a descreve como alada e às vezes conduzindo uma carruagem, vestida com uma veste escura e acompanhada pelas estrelas em seu caminho. Existia uma estátua da noite em Éfeso, segundo Pausânias, e na urna de Cípselo ela era representada carregando nos braços 2 meninos, os deuses do sono e da morte. Com relação à psicologia, na psicanálise se utilizou a ideia de Thanatos como oposição a Eros, sendo Eros a tendência à vida, à sobrevivência, aos instintos sexuais, à procriação, à criatividade, à produção, e sendo Thanatos o instinto do ego, da destruição ou da morte, que na verdade é um complemento a Eros, pois essas pulsões não agem de maneira isolada, e sim em conjunto para conservar a vida. Por exemplo, o instinto de sobrevivência de se alimentar implica na morte do alimento que vai ser ingerido. Tudo, então, contém o seu oposto. Hipnos deu origem ao termo hipnose, o método de induzir as pessoas a um estado de sono, que é utilizado na chamada hipnoterapia, para trazer memórias à tona ou ocultá-las, modificar comportamentos, criar ilusões e outras finalidades. Os sonhos são muito utilizados na psicologia, pois o nosso relacionamento com o mundo dos Oniroi traz mensagens que nos curam e nos dão forças. Mas como vimos, os sonhos podem ser do portão de chifre enviados pelos deuses ou de marfim que são falsos. Por isso é importante conversar com outra pessoa sobre os seus sonhos, ou mesmo consultar outros oráculos para confirmação. Às vezes os sinais dos sonhos são claros, mas às vezes precisamos ampliar seus símbolos e pesquisar os possíveis significados deles. O importante é enfrentar suas inseguranças e medos, sem ignorar o que os sonhos podem estar tentando te dizer. Os deuses podem estar chamando sua atenção para lhe ensinar algo ou para reforçar o relacionamento deles com você. Por vezes, eles podem te mostrar o caminho e outras vezes destruir o que está atrapalhando esse caminho. Faça o que tiver que fazer. A responsabilidade é grande, mas as recompensas valerão a pena. Na antiguidade, acreditava-se que os sonhos de chifre eram enviados a quem os merecia, então tente estar em sintonia com seu destino, com seu daimon e com a ética helênica. Lembre-se também de que não existe dia sem a noite, e foi a noite quem gerou o dia. Tudo precisa de um equilíbrio complementar, e isso é algo importante de se levar para a terapia. Ok, e na religião? Há descobertas de se ter havido ofertas feitas a Thanatos, mas não se encontrou nenhuma menção a templos. No hino órfico a Thanatos, com incenso de maná, se diz que nenhum voto pode revogar o propósito dele, mas que ele pode trazer alívio. No hino a Morfeu, com incenso de papoula, ele é chamado de soberano de tudo que é sustentado pela Mãe Terra, concessor de repouso do trabalho, domador das preocupações, consolador da aflição e libertador da morte. No hino a Nyx, com a fumaça de tochas, ela é uma fonte de doce repouso, coberta de luz estrelar, amiga da alegria e dissipadora dos medos. No hino aos Oniroi, com a essência de aromáticos, eles são descritos como mensageiros do futuro ou do destino, fonte de oráculos, reveladores dos desejos dos céus, amigáveis apenas às mentes corretas, sagradas, puras, dignas, cuja vida eles defendem e exortam, e a quem dão um fim tranquilo. O oráculo, baseado em sonhos, se chama oniromancia. Os símbolos de Thanatos são a espada, a tocha, os mantos escuros, as asas, a borboleta. A palavra grega para alma e para borboleta era a mesma. Os símbolos de Hipnos são as asas, os chifres, a papoula, o ópio, a tocha. Os símbolos dos Oniroi são as asas escuras como as dos morcegos, o chifre e o marfim. Os símbolos de Nyx são a escuridão, as estrelas, as asas, a carruagem, a auréola e as brumas ou névoas escuras. Você pode fazer preces noturnas a Hipnos quando for dormir, pedindo por um descanso reparador, e aos Oniroi, pedindo por bons sonhos.
Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhe a Lenocast com os seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.